o que são marcas de autoria. Nos livros, a marca de autoria está no estilo, na forma do autor se expressar, no tipo de períodos que ele utiliza. Mas, e numa redação que debate temas, que discute temas? Como que a marca de autoria se manifesta? Em primeiro lugar, eu vou te dizer que esses livros, que aparentemente são livros de histórias, contam historinhas, eles também debatem temas, tá? Eles debatem temas também. A história, muitas vezes, é um pano de fundo para ele debater algum tema da realidade, do drama humano. O que são exatamente as marcas de autoria? As marcas de autoria está relacionada a como você sustenta as suas ideias na redação. Então, se os embasamentos que você traz para sustentar, para embasar as suas ideias, eles estão perfeitamente relacionados com as ideias, existe uma íntima relação, uma relação exata. Você pode dizer que existe uma marca de autoria. Então, quer dizer, o embasamento tem que estar estritamente, exatamente relacionado com a ideia que você quer sustentar. A marca de autoria reside exatamente nesse fato. O quão seus embasamentos são pertinentes àquela ideia que você está querendo sustentar. Quando eu digo pertinentes, estar relacionado, eu não estou querendo dizer aqui que o seu embasamento ele tem que sustentar aquela ideia 100%. Não é isso. Ele pode não necessariamente sustentar a ideia, mas ele precisa ter uma relação, estar bem relacionado com a ideia. Vamos dar um exemplo aqui. Vou pegar aqui um exemplo hipotético. Utilizando o raciocínio indutivo, que você já deve saber que o raciocínio indutivo ele não fundamenta uma ideia com precisão. Ele apresenta apenas uma probabilidade. Vamos supor que você está dissertando lá sobre a violência contra a mulher, aquele tema lá do Enem 2015. Violência contra a mulher na sociedade brasileira, persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E aí você apresenta ali um dado para sustentar essa persistência. Você apresenta ali, olha, a sua ideia que você vai sustentar é que, olha, a persistência ela é recorrente. Ou seja, ela acontece mais de uma vez. Mais de uma vez as mulheres são agredidas, as que são agredidas, mais de uma vez elas são agredidas nos seus lares, nos seus empregos ou onde quer que seja. Aí você traz lá um dado para sustentar. Você diz assim, olha, eu vou inventar um dado aqui, tá? Esses dados aqui que eu vou falar não são verdadeiros, são só invenção, só para você entender. Ó, das que já foram agredidas, 50% foram agredidas pela segunda ou terceira vez. Foram agredidas pela segunda ou terceira vez. Logo, a violência contra a mulher ela é recorrente. Veja o que eu estou fazendo. Essa minha ideia, que a violência contra a mulher ela é recorrente, foi sustentada devidamente com esse dado? Mais ou menos. Por quê? Porque eu trouxe aqui um raciocínio indutivo. Eu parti de um dado particular, de um dado pontual, que é 50% das mulheres já foram agredidas novamente. Logo, toda violência é recorrente. Quer dizer, eu parti de um dado específico, apenas 50% foram agredidas pela segunda ou terceira vez. Logo, eu concluí que todas as violências, todas as vezes que há violência, há uma recorrência. Quer dizer, essa minha ideia ela não sustenta 100%. Esse meu embasamento ele não sustenta 100% essa ideia. Justamente porque é um raciocínio indutivo. Ele apresenta apenas uma probabilidade. 50% foram, mas e os outros 50%? Mas, nem assim eu deixo de apresentar, o meu texto deixa de apresentar marcas de autoria. Porque embora essa minha ideia ela não foi sustentada 100%, ela foi sustentada, mas ela não foi sustentada
exatidão, isso não quer dizer que eu não usei marcas de autoria. Não ter marcas de autoria, não apresentar marcas de autoria é algo mais que isso. Seu embasamento ele não está relacionado diretamente com aquela ideia. Exatamente isso. Não existe uma relação íntima, uma relação exata com aquela ideia que você está sustentando. E, como nós sabemos, como você deve saber, quando não existe uma relação íntima do embasamento com uma ideia, obviamente está se tratando de uma falácia. O texto acaba ficando falacioso. Então vamos ver como que é essa pertinência. Essa pertinência do embasamento com a ideia sustentada, ela se manifesta numa forma de especificidade, ou seja, o embasamento ele é específico para aquela ideia. Ele é específico. Vou dar um exemplo aqui de uma forma mais fora assim, da redação do cotidiano. Vamos supor que você está ali em uma roda de amigos, vocês estão conversando sobre fake news. E óbvio, vocês estão demonizando a fake news. Vocês estão falando, olha, um fala, detesto essas mensagens de celulares, esse monte de mensagens que a maioria são fake news. Um fala. Aí fala assim, pô, as pessoas nem se dão ao trabalho de conferir se aquela informação está correta e já repassa para os outros? Aí o outro lá na roda fala, é verdade, eu recebo muitas dessas mensagens diariamente e eu acho que falta senso crítico das pessoas para avaliar até que ponto aquelas ideias fazem sentido ou não para poder enviar. Veja que os dois falaram a mesma coisa, só que de formas diferentes. Se um não checa a procedência, ou não pesquisa para ver se a mensagem está correta, o outro falta senso crítico para verificar que tem alguma coisa errada naquela mensagem. Opa, peraí, essa mensagem não faz muito sentido. Vou conferir. Quer dizer, de alguma forma, eles falaram as mesmas coisas, só que falaram de formas diferentes. Assim acontece num exame. Quando você vai fazer um exame, a banca ela te dá um tema. Ela dá um tema, o tema é comum a todos que estão prestando aquele exame. Vamos lá, você vai fazer o Enem, você recebeu um tema lá. Todos os candidatos, todos os 4, 5, 6 milhões de candidatos, eles vão fazer eles vão discorrer sobre aquele tema. Correto? Só que cada um vai escrever sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema, e vai escrever com as suas palavras, a sua forma de se expressar. Então é por isso que em um exame com 6 milhões de candidatos, se todos escrevem usando as marcas de autoria, a ideia ela não se repete, porque cada um escreve com a sua forma de escrever. Então é isso que faz mais ou menos um tema comum apresentar marcas de autoria, mesmo estando sendo escrito por inúmeros candidatos, como é o do Enem. Então tá. O embasamento ele precisa estar intimamente relacionado com a ideia que você está sustentando. Então vamos pegar aqui o que o Enem fala sobre autoria. Eu vou pegar o Enem por quê? Porque o Enem é uma das bancas que cobra a autoria, que é na competência 3, e ele define lá o que ele quer. O que ele quer encontrar na redação do candidato. Só que o Enem ele faz uma certa confusão ali, e você vai entender depois aqui o que eu vou falar. Mas um pouco ele cobra na competência 2 e um pouco na competência 3. Porque na competência 2 ele cobra uma argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo. Vamos lá, repertório sociocultural produtivo. Por que o repertório sociocultural ele tem que ser produtivo? Porque ele tem que se encaixar com a ideia que você está sustentando.
Ele tem que fazer sentido. Então, esse produtivo, na minha opinião, ele tinha que estar mais na competência 3. Ele não deveria estar ali. A competência 2, ela se detém a ver se você sabe fazer uma redação dissertativa, se você sabe dissertativa argumentativa, se você sabe defender os seus argumentos. Agora, a qualidade dos argumentos já teria que estar mais na 3, mas eles misturam um pouco isso. Cobram um repertório sociocultural produtivo, cobram marcas de autoria na competência 3. Na competência 3, o que eles cobram lá? O texto tem que apresentar informações, fatos, opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando a autoria. Bom, se você vai apresentar um repertório sociocultural e ele vai sustentar as suas ideias, então você vai trazer informações, você vai trazer fatos, você vai trazer opiniões, entre outras coisas. Mas essas são 3 que eles colocam lá. Você vai trazer lá e ele tem que estar relacionado ao tema. Bom, se ele é produtivo, se ele faz sentido, se ele realmente embasa, é claro que ele tem que estar relacionado ao tema. Então, tem uma confusãozinha ali, uma mistura. Agora, de forma consistente e organizada, é claro, ele precisa realmente sustentar o que está sustentando e ele precisa estar organizado. Até aí, tudo bem. Mas, marca essas palavras. Repertório sociocultural produtivo, primeira, e que são as palavras mais importantes dentro dessas competências. Produtivo, o repertório sociocultural, você sabe que não é bem repertório sociocultural, já falei em outras aulas, né? Mas tem que ser produtivo e as palavras mais importantes da competência 3, relacionado ao tema proposto. Essas 2 palavras são as que definem com mais exatidão a autoria no texto.